Então, galera, nessa segunda parte, a gente vai falar quais são as teorias que mostram que Cabral, na verdade, não foi o primeiro português e nem o primeiro europeu a estar aqui em terras tupiniquins, né, no nosso famoso Brasil, e também como foram as navegações espanholas. Então, gente, esse é um assunto que não aparece tanto em prova ainda, mas pode estar aparecendo cada vez mais. Então, gente, a gente sempre aprendeu no colégio, desde criança, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Primeiro ponto, gente, o termo descobrimento já tem caído em desuso faz tempo na história, portanto não cai mais em vestibular. Vocês vão perceber que tem muito aparecido o termo achamento, ou que Portugal tinha a intenção de chegar ao Brasil. Por que isso, Cadu? Primeiro ponto, gente. Quando o Vasco da Gama, ó, seguindo minha setinha aqui, lembre que o Vasco da Gama é aquele navegador português que chega nas Índias. Essa cor meio arroxeada é a navegação do Vasco da Gama. Percebam que ele faz diferentemente da seta vermelha, do Bartolomeu Dias e de outros navegadores, que era a navegação próxima ao litoral africano. Por que Vasco da Gama faz isso? Porque os navegadores com o tempo começaram a perceber que na verdade navegar no meio do oceano, no chamado além-mar, era muito melhor, porque ali existiam as correntes de ar, e aí essas correntes impulsionavam as caravelas e davam mais velocidades a ela. Beleza, mas o que tem a ver o Vasco da Gama com a história, Cadu? Percebam que nessa parte que ele faz a curva, quando ele vai em direção ao sul da África, aqui para os navegadores era chamada Volta do Largo. E em 1497, quando Vasco da Gama estava navegando nessa área, ele vai anotar uma curiosidade no seu diário, em que a oeste, onde está o Brasil, as aves no final da tarde elas desciam de forma muito rápida, incisiva ao sul, como se elas estivessem indo para o chão. Você pode pensar, Cadu, elas podiam estar indo para a água para pegar peixes, para poder se alimentar. Mas sempre que isso ocorria no final da tarde, segundo os navegadores, significa que as aves estavam aterrissando, indo para a terra. Vasco da Gama anota isso em seu diário de bordo. E quando ele volta para Portugal da Índia, ele vai avisar o rei de Portugal que muito provavelmente a oeste haveria terra. Isso, gente, havia sido 3 anos depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, que nós já vamos falar sobre ele. Pois bem, gente, primeiro fato. Segundo fato, no ano seguinte, isso já é conhecido no meio dos historiadores, um outro grande navegador português chamado Duarte Pacheco, ele vai ter uma missão de navegar de forma secreta rumo aonde seria esse novo continente, mas não poderia ser uma viagem oficial que outras pessoas saberiam. Por quê? Porque ele estaria rompendo o Tratado de Tordesilhas. E, gente, essa região onde está a minha setinha aqui é a região onde hoje é o Maranhão e parte do Pará. Segundo o diário de bordo do Duarte Pacheco, que vai virar um livro também para o rei, de acordo com os seus relatos geográficos, ele possivelmente esteve entre o Maranhão e o Pará e adentrou um rio muito extenso e muito volumoso, muito possivelmente o rio Amazonas. Por isso, gente, por estar em terras que oficialmente pertenceriam à Espanha, essa viagem não poderia ser oficial. Porém, o diário do Duarte Pacheco vira um livro, e a apostila de vocês fala sobre esse livro, chamado Esmeraldo de Cito Orbis. Esse livro teve uma única cópia exclusiva para o rei de Portugal. Você pode pensar, Cadu, e se Duarte estivesse mentindo para o rei? Muito difícil, gente. No século XV e até o século XVIII, as monarquias europeias são as chamadas monarquias absolutistas, em que os monarcas são considerados representantes de Deus na Terra. Então, dificilmente uma pessoa mentiria para o rei nessa época. Segundo ponto, gente, antes do Cabral, 2 anos antes do Cabral estar aqui,
houve um português navegando pelo Brasil, mas não se fala que é ele que, entre aspas, descobriu o Brasil ou achou o Brasil porque ele navegou em terras espanholas. E se a Espanha soubesse disso na época, poderia ocasionar uma guerra entre as duas nações. Terceiro ponto, gente. Também, depois eu vou indicar os livros para vocês. Dois espanhóis estiveram navegando em terras brasileiras e relataram isso no seu diário de bordo. Mas isso é oficial porque eles navegavam em terras espanholas. Quem são esses espanhóis? Vicente Pinzón e Diego de Lepe. E de acordo com os seus relatos, eles possivelmente navegaram na mesma área do Duarte Pacheco, entre o Maranhão e o Pará, e ainda entraram no Rio Amazonas. E olha essa história que louca, hein, gente? Enquanto esses caras navegavam pelo Rio Amazonas, eles vão observar que na margem do rio apareceram alguns nativos, os indígenas, e eles estavam carregando como se fosse uma pedra muito dourada. Essa pedra possivelmente seria ouro. E o que chama a atenção é que os índios iam até essa parte ali da... me fugiu agora a palavra, até essa parte do rio, e aí eles mostravam o ouro e até a margem do rio, e eles mostravam o ouro e adentravam no meio da mata, como se chamassem os espanhóis para uma emboscada. O problema é que os espanhóis vão acreditar. Os espanhóis seguem os indígenas e começam um confronto. Indígenas atacam eles com arco e flecha, com zarabatana, e muitos espanhóis morrem. Mas Diego e Vicente sobrevivem, relatam em seu diário e voltam para a Espanha. O que chama atenção é o quê? Por que os índios tiveram essa postura? Por que os índios foram até a margem do rio e mostraram esse ouro? Porque possivelmente, gente, já apareceram outras pessoas em navios com a vestimenta parecida, com a pele mais branca. Possivelmente a expedição de Duarte Pacheco. Quarto ponto, gente. A expedição de Pedro Álvares Cabral, quando sai de Portugal, é a maior expedição que já havia saído até então, com o maior número de navegadores, de cartógrafos, e grandes nomes da navegação portuguesa estavam nessa expedição. Junto dela, cerca de 10 degredados. Geralmente você levava esses degredados, esses prisioneiros, quando você ia para uma nova terra, jogavam eles para eles conhecerem a cultura do povo local e a língua do povo local. Mas é uma coisa que chama a atenção dos historiadores hoje em dia. E uma última coisa, gente, é o chamado Planisfério de Cantino, um mapa mundi de 2 anos depois que os portugueses estiveram no Brasil, que chegaram no Brasil, desculpa. E olhando minha setinha, gente, os portugueses desembarcaram na Bahia, lá em Porto Seguro. E percebam que nesse mapa existe parte do litoral do Nordeste e do Norte do Brasil. Se os portugueses oficialmente só estiveram na Bahia, como que existe uma cartografia, um mapa do litoral brasileiro da parte norte? Possivelmente foi quando Duarte Pacheco esteve e estava um cartógrafo com ele também. Por tudo isso, gente, não devemos falar em descobrimento do Brasil. Não só porque essa é uma visão eurocêntrica, uma visão exclusiva do europeu que se acha o centro do universo, mas também porque Cabral não foi o primeiro a estar aqui. Um português, Duarte Pacheco, e 2 espanhóis estiveram no Brasil antes. Pode ser que comece a aparecer isso nas provas e é importante vocês ficarem atentos. Beleza, galera? E para a gente acabar nossa aula, a formação da Espanha. Então a Espanha vai se formar como país de uma forma muito parecida com que Portugal, das guerras contra os mouros, contra os muçulmanos, as chamadas guerras de reconquista. Mas para conseguir vencer esses muçulmanos, aqueles reinos que nós vimos, Castela, Aragão, Navarra e tudo mais, vão acabar se unindo. E a grande união vai ser da herdeira do trono de Castela, a Isabel, com o herdeiro do trono de Aragão, o Fernando. A partir da união desses 2 herdeiros é que você vai ter um exército maior, e até que 1492 esses reinos conseguem derrotar o último território muçulmano, chamado Granada, e é nesse ano que não só a Espanha vai se transformar num país, ou seja, num Estado nacional moderno, mas também que os reis espanhóis
Fernando e Isabel, conhecido como os Reis Católicos, vão acabar financiando um projeto de um genovês muito doido chamado Cristóvão Colombo. Por que eles vão financiar o projeto desse cara se eles não acreditavam muito nesse cara? Vindo para esse mapinha aqui, gente, e aquele recado para os terraplanistas de plantão, nessa época a Igreja Católica falava que se você navegasse para oeste, você cairia num vale muito profundo. Como eles eram os reis católicos, eles preferiam acreditar na Igreja Católica. Qual que é o problema, gente? O problema é que Portugal já estava navegando há muito tempo, já havia contornado o cabo, agora Cabo da Boa Esperança, e estava próximo a chegar na Índia. E a Espanha precisava correr contra o tempo. E é nesse contexto que eles vão pegar a teoria, não é que o Cristóvão Colombo criou, é uma teoria que via desde a Grécia Antiga, em que a Terra, na verdade, ela era uma circunferência, era redonda, e que se ele navegasse rumo ao oeste, ele acabaria chegando numa terra chamada Cipango. Cipango seria onde hoje é o Japão. Teria contato com a Índia e mais para frente com a China, desculpa, e mais para frente com a Índia. Mas Cadu, os europeus já conheciam o Extremo Oriente, Japão e China, já por conta de um mercador italiano chamado Marco Polo. É dessa forma, gente, que em 1492 o Colombo começa a sua navegação, porém ele não chega no Extremo Oriente, ele vai chegar na região onde hoje é o Caribe, na América. Ele vai morrer sem saber que ele havia chegado num novo continente, que mais para frente vai se chamar América. Por isso que o Colombo chega na América, gente, no contexto das grandes navegações, e ele pretendia chegar na Índia, na verdade. E para a gente acabar, gente, os dois tratados de limites assinados entre Portugal e Espanha. Sempre que vocês verem o nome bula, é um documento do Papa, gente. Então o Papa vai alegar o quê? Olha isso na época. Que ele havia encontrado um testamento que Adão havia deixado no paraíso e que o mundo deveria ser dividido entre Portugal e Espanha. Porém, por que ele fala isso, gente? Porque Portugal e Espanha eram reinos católicos também. Então, gente, o primeiro tratado é essa linha verde, a bula intercoeteira. O que dizia esse tratado? Eles pegavam como parâmetro a ilha de Cabo Verde, que as terras a 100 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. E percebam que não teria terra alguma. Misteriosamente, o rei de Portugal não aceita esse primeiro tratado. Quase há uma guerra entre Portugal e Espanha, porém a diplomacia vai conseguir no ano seguinte um novo tratado, chamado Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado, gente, agora, as terras a 370 léguas da ilha de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. E aí sim, Portugal teria uma faixa de terra onde hoje seria o Brasil. Então, um tratado oficial que vai entrar para a história entre Portugal e Espanha é o Tratado de Tordesilhas. E é isso, galera, beleza?